Olá, sejam bem-vindos à primeira aula da disciplina de microbiologia para o curso de nutrição integral da Unirio. O assunto dessa aula é a morfologia bacteriana. É um assunto que aparentemente é extremamente simples, mas que vai ser utilizado ao longo de todas as aulas da disciplina. Então, eu sugiro que vocês olhem com carinho esse assunto, porque ele é muito importante e ele será utilizado ao longo de todo o curso. Quando você pensa em microbiologia, você tem que pensar numa ciência que estuda os seres microscópicos, ou seja, são seres vivos que só são observados com o emprego de instrumentos como esse que está sendo mostrado aqui, o microscópio. Nesse caso aqui, o microscópio de luz. Existem outros microscópios e ao longo do curso nós vamos estudar. Esse microscópio de luz é bastante útil, ou seja, você está vendo aí uma imagem em que você tem uma célula eucariótica, né? Você vê aqui a membrana celular delimitando o citoplasma e no centro dessa célula você tem um núcleo. E, junto com essa célula eucariótica, você tem as bactérias, que são células procarióticas. Essas bactérias que você está observando aí na imagem, elas têm dimensões muito inferiores às células eucarióticas. Então, uma coisa que você vai aprender na microbiologia é que as bactérias, mesmo você utilizando o microscópio de luz, elas oferecem um certo grau de dificuldade quando da sua observação ao microscópio. Por quê? Porque elas têm dimensões extremamente reduzidas. Quando você estuda as bactérias, você vai ver que existem bactérias que têm formas esféricas, os cocos, e formas cilíndricas, os bastonetes. Essas formas são as mais comuns. São as mais comuns em todas as áreas da microbiologia. São as mais comuns em microbiologia dos alimentos, em microbiologia médica, em microbiologia do solo, em microbiologia marinha. E a maior parte das bactérias que nós vamos citar como importantes em microbiologia dos alimentos tem esta forma, tem essas formas, cocos ou bastonetes. Se você estudar especificamente microbiologia médica, você vai ver que existe uma outra forma que é muito importante, que são as formas espiraladas. São bactérias cilíndricas que têm um comprimento extremamente grande e ao longo dessa célula extremamente grande, você tem espiras. Nós vamos estudá-las daqui a pouco. Existem formas que são consideradas formas incomuns, ou seja, não têm qualquer relevância em microbiologia dos alimentos ou microbiologia médica. Essas bactérias são encontradas no ambiente. Um exemplo dessas bactérias aí que tem uma morfologia bastante incomum são essas bactérias aqui que apresentam uma morfologia retangular. São bastante incomuns, só existem na natureza e, como eu já falei, não tem importância em microbiologia dos alimentos e microbiologia médica. Quando você estuda os cocos, você pensa sempre numa bactéria com forma esférica. Agora, alguns representantes dos cocos têm uma morfologia diferenciada. Então, você está vendo aqui um coco, ou seja, uma bactéria esférica, que tem uma edentação em uma das suas faces. E essa bactéria, ela se apresenta geralmente em pares. Então, são diplococos, cocos 2 a 2. Então,
Essas bactérias aqui, quando visualizadas ao microscópio, elas são chamadas de Diplococos rhineiformes. E por que isso aí é importante? Porque existe uma estreita correlação dessa morfologia com um gênero bacteriano, que é o gênero Neisseria. Nós vamos ver mais adiante. Esses diplococos são chamados rhineiformes porque a sua morfologia individual é semelhante ao de um rim. Então, você olha esse rim aqui, olha esse coco com essa edentação aqui, os microbiologistas fizeram uma analogia. Esse coco apresenta uma morfologia semelhante ao de um rim. Então, coco rhineiforme. E como eles se apresentam 2 a 2, diplococos rhineiformes. Quando você pensa em diplococos rhineiformes, tem que vir na sua cabeça o nome Neisseria. Ou seja, esses diplococos rhineiformes são encontrados particularmente no gênero Neisseria. O outro coco que apresenta uma morfologia individual diferenciada são esses cocos aqui. Ele tem um prolongamento, eles parecem uma ponta de lança. Então, eles são chamados de cocos lanceolados. Curiosamente, eles também se apresentam 2 a 2. Então, você tem nessa imagem aqui os diplococos lanceolados. Esses diplococos lanceolados, quando observados ao microscópio, eles são vulgarmente chamados de pneumococos, uma referência específica à espécie bacteriana que apresenta tipicamente essa morfologia. A maioria dos cocos tem uma morfologia esférica característica. E essa morfologia esférica ela pode se apresentar em diferentes agrupamentos. Então, você vê aqui cocos típicos, cocos esféricos típicos, agrupados 4 a 4, 8 a 8, agrupados em cadeia e formando agrupamentos sem uma forma muito definida. Então, esses cocos esféricos característicos, eles podem formar diferentes agrupamentos. Bom, por que o conhecimento da morfologia bacteriana é importante? Porque ele permite o reconhecimento das bactérias quando você faz observações microscópicas. Então, por exemplo, eu tenho uma imagem aqui de uma secreção de pus. Por que eu sei que é pus? Pela presença dessas células. Células que você já deve ter aprendido são os polimorfos nucleares. Então, você tem aí uma secreção e junto com esses polimorfos nucleares, você tem bactérias. Então, você está observando uma secreção, você está observando pus ao microscópio, e o que você está vendo? Você está vendo células inflamatórias do hospedeiro e você está vendo também bactérias. E, se você lembra do slide anterior, quais são essas bactérias? São diplococos rhineiformes. E, curiosamente, esses diplococos rhineiformes, eles se encontram, na sua maioria, dentro dessas células do hospedeiro. E por que isso? Porque essas células, os polimorfos nucleares, são células fagocíticas. Ou seja, você está vendo bactérias que foram fagocitadas por essas células de defesa do hospedeiro. Ou seja, quando você olha essa imagem, você pode falar que você está observando diplococos rhineiformes, ou então você pode falar, estou observando Neisseria, uma referência
ao gênero ao qual essas bactérias pertencem. Se você pegar essas bactérias e observar em um outro tipo de microscópio, o microscópio eletrônico de varredura, ou seja, um microscópio que permite um aumento da imagem muito superior ao microscópio de luz, você vê que essa descrição, né, de cocos reniformes agrupados 2 a 2 se aplica muito bem a essas bactérias. Ou seja, você olha essa imagem e você vê tipicamente diplococos reniformes. Essa outra imagem, você também está vendo pus, você está vendo um líquido do hospedeiro que tem células. Então, você está vendo aqui células inflamatórias e, no meio dessas células, existem bactérias. Como é que você descreveria essas bactérias? Eu descreveria essas bactérias como diplococos lanceolados. Se você prestar bem atenção, essas bactérias estão agrupadas predominantemente, 2 a 2, e elas possuem uma extremidade afilada. Elas são lanceoladas. Se você observar ao microscópio eletrônico, você vai ver que essa descrição é bastante precisa, né? Lógico, no microscópio de luz você tem uma certa dificuldade para perceber essas características, mas ao microscópio eletrônico de varredura você tem uma imagem bem nítida, que isso aí é um coco lanceolado, você vê a extremidade afilada e eles estão agrupados 2 a 2. Os cocos esféricos típicos, nós vimos, eles formam diferentes agrupamentos. Um agrupamento extremamente importante são esses cocos em cadeia. Esses cocos em cadeia são vulgarmente chamados de streptococos. Eles são muito fáceis de serem reconhecidos, eles formam longas cadeias de cocos. Quando você observa no microscópio eletrônico de varredura, você tem uma imagem semelhante a essa que você está observando aí ao microscópio de luz. Ou seja, é uma bactéria fácil de ser identificada microscopicamente. A outra bactéria, que é muito comum, nós vamos citar inúmeras vezes ao longo do curso, são os estafilococos. O que indica o nome estafilococos? Indica cocos agrupados irregularmente, ou até melhor, os microbiologistas chamam esses agrupamentos irregulares de agrupamentos semelhantes a cachos de uvas. Então, estafilococos são cocos esféricos agrupados tipicamente em cachos de uvas. Logicamente, ao microscópio eletrônico de varredura, como você tem uma imagem tridimensional, você vê que essa representação, essa denominação cachos de uvas, é bastante apropriada. Realmente parece um cacho de uvas. Com uma menor importância, em microbiologia dos alimentos, em microbiologia médica, estão os cocos que se agrupam 4 a 4, que são as tétrades, ou então 8 a 8, como você está vendo aqui nessa imagem. Ao microscópio eletrônico de varredura, você vê tipicamente esses cocos agrupados 4 a 4 ou 8 a 8, mas um detalhe importante dessas bactérias é que elas não têm uma importância grande em microbiologia dos alimentos. Em microbiologia médica, elas têm importância porque essas bactérias são encontradas na superfície da pele, mas elas também não são encontradas com grande frequência causando infecções. Então, são bactérias que praticamente nós não vamos mais citar ao longo do curso.
Uma outra morfologia individual de bactérias são as bactérias cilíndricas. E essas bactérias cilíndricas, elas são chamadas de bastonetes. Então, você tem aqui uma imagem de um bastonete observado ao microscópio de luz. Você vê que são bastonetes, que são células cilíndricas, né? Os bastonetes são células cilíndricas típicas, podem variar no seu comprimento, podem variar no seu diâmetro, mas você olhando essa imagem, você tem a impressão nítida que é realmente um cilindro, né? Uma célula cilíndrica. Quando você observa um microscópio eletrônico de varredura, essa impressão fica bem caracterizada, né? Um cilindro perfeito, um bastonete. Eventualmente, esses bastonetes podem ter um comprimento extremamente reduzido. E isso faz com que, se você não prestar muita atenção, você pode pensar que está observando um coco. Então, como eles têm um comprimento muito próximo ao seu diâmetro, pode parecer que você está vendo ao microscópio um coco. Só que não é um coco, é um bastonete. Só que não é um bastonete típico e, portanto, eles foram denominados de cocobacilos. Ou seja, bacilo é um termo equivalente a bastonete, e você denomina ele de cocobacilo para mostrar que é um bastonete que tem um comprimento curto, se assemelhando a um coco. Então, essa denominação cocobacilo é muito utilizada em microbiologia dos alimentos. Então, você não deve esquecer, cocobacilo é um bastonete que tem um comprimento reduzido, se assemelhando a um coco, como você vê nessa imagem aqui. Basta você comparar a imagem de um bastonete típico com a imagem de um cocobacilo, que você vê que o comprimento do cocobacilo é bastante reduzido, fazendo com que, principalmente no microscópio de luz, você tenha a impressão que é um coco. Os bastonetes, eles raramente se agrupam, raramente formam agrupamentos. E o agrupamento mais comum é esse que vocês estão vendo aqui. São os bastonetes em cadeia, que, por analogia aos streptococos, eles são chamados streptobacilos. Então, são bastonetes agrupados em cadeias. Se você observar, várias vezes eu fiz referência ao termo bacilo. E esse termo bacilo, ele é considerado um termo erudito. Ele era muito utilizado no passado e, hoje em dia, o termo mais usual para caracterizar essas bactérias é o termo bastonete. Mas, classicamente, existem descrições que ainda utilizam esse termo bacilo. Então, cocobacilo, streptobacilo. Existem algumas denominações que usam o termo bacilo que são muito importantes por causa da sua referência histórica. Então, por exemplo, existe uma bactéria que é chamada bacilo de Koch. Essa bactéria é muito importante. Essa bactéria é a bactéria que causa a tuberculose. E ela foi descrita por um microbiologista que foi Koch. O mesmo raciocínio você usa para o bacilo de Hansen, uma bactéria extremamente importante, causa a hanseníase e ela foi descrita por Hansen. A mesma coisa, bacilo de Doederlein. Certamente, se você já leu o resultado de um exame preventivo, um exame de colpocitologia, você já se deparou com esse termo. Essas bactérias aí, elas comumente existem na vagina. Então, bacilo de Doederlein.
E um outro bacilo extremamente famoso é o bacilo de Calmette-Guerin, que é mais conhecido pela abreviação dessa denominação. Abreviação, não, desculpe, a sigla dessa denominação, que é a sigla BCG, bacilo de Calmette-Guerin, que todo mundo já ouviu falar por causa da vacina. A vacina utilizada na proteção contra a tuberculose é a vacina BCG. Então, BCG é a sigla que indica o bacilo de Calmette-Guerin. Então, se você observar, apesar da tendência de substituirmos o termo bacilo por bastonete, esse termo bacilo ainda é muito citado em microbiologia por causa do contexto histórico. Os bastonetes, eles podem apresentar uma outra variação morfológica que é muito importante. Você está vendo aqui um bastonete, e esse bastonete é tipicamente encurvado. É um bastonete em forma de vírgula. E esses bastonetes, eles são chamados de vibriões. Por quê? Porque essa morfologia específica ela é encontrada no gênero víbrio. E esse gênero víbrio é muito importante em microbiologia dos alimentos. Esse gênero víbrio, que é composto particularmente por bastonetes encurvados, que nem você está vendo nessa imagem aqui, eles são importantes em microbiologia dos alimentos. Por quê? Porque eles estão envolvidos em doenças que são transmitidas por água e alimentos contaminados. São as famosas DTA. DTA é uma doença transmitida por água e alimentos, ou seja, o Vibrio cholera, uma das espécies do gênero Vibrio, quando veiculado por água contaminada, ela pode causar nos indivíduos uma doença bastante conhecida, que é a cólera. Ou seja, o Vibrio cholera, ele é eliminado nas fezes dos indivíduos doentes, contamina o ambiente, contamina a água, e quando você ingere essa água contaminada, você pode ter cólera. Então, a cólera é uma DTA, é uma doença transmitida por água e alimentos contaminados. Contaminados com que bactéria? Com o Vibrio cholera. Um outro víbrio de grande importância em microbiologia dos alimentos é o Vibrio paremolíticos. Esse Vibrio paremolíticos, ele também causa uma DTA. E é uma DTA extremamente importante nos dias atuais, porque ela é causada pelo consumo de peixes e frutos do mar consumidos crus ou com uma cocção inadequada. Ou seja, hoje em dia, muitos consomem peixe cru, é um prato da culinária oriental. E esse peixe cru, ele pode veicular o Vibrio paremolíticos. E a veiculação desse Vibrio paremolíticos vai causar, muitas vezes, doença no indivíduo que consumiu esse alimento. Vai causar uma DTA, uma doença veiculada por água e alimentos. No caso específico do Vibrio paremolíticos, um peixe ou um fruto do mar que foi consumido cru ou com uma cocção inadequada. Então, peixe cru, todo mundo está acostumado por causa dos pratos da culinária oriental. Um fruto do mar com cocção inadequada também é um alimento relativamente comum. Se você for consumir caranguejos, se você for consumir lagostas, muitas vezes a forma de preparo desses alimentos
na forma de preparo, não existe uma cocção suficiente para as altas temperaturas matarem o víbrio para hemolíticos. E aí o consumo desse alimento, coccionado, cozido de forma inadequada, pode levar a DTA, por víbrio para hemolíticos. Algo importante que frequentemente você observa na microscopia das bactérias, especificamente, predominantemente nos bastonetes, é a presença de estruturas dentro da célula bacteriana. Essas estruturas são esporos. E como elas estão dentro da célula, elas são chamadas de endosporos. Então, endosporos são típicos das bactérias. Existem outros seres microscópicos que produzem esporos. Por exemplo, os fungos produzem esporos, mas, na maioria das vezes, eles são exoesporos. Estão fora da célula fúngica. Então, as bactérias, principalmente os bastonetes, podem produzir estruturas que são chamadas de esporos. Elas ficam dentro da célula e, portanto, são chamadas de endosporos, que nem você está vendo aqui nessa imagem obtida num microscópio eletrônico. Você vê que o endosporo está dentro da célula bacteriana. E esses endosporos, eles são muito importantes e vamos estudar em detalhes esses endosporos. Por quê? Porque esses endosporos, eles dão às bactérias resistência a adversidades físicas e químicas. Ou seja, quando você pega um alimento e cocciona, você submete a altas temperaturas. Se a bactéria não tiver um esporo, um endosporo, melhor dizendo, as bactérias vão morrer. Ou seja, uma forma de você eliminar as bactérias em um alimento é você submeter o alimento a temperaturas elevadas, a famosa cocção, é você cozinhar o alimento. O objetivo inicial de você cozinhar o alimento é você destruir micro-organismos que sejam perigosos, que possam ser veiculados por ele. Isso, logicamente, do ponto de vista microbiológico. Você, como nutricionista, vai falar que você cocciona os alimentos para eles se tornarem mais macios, com sabor diferenciado, mas microbiologicamente, a importância da cocção dos alimentos, ou seja, você colocar em água fervente, água que está a 100 graus Celsius, é você matar as bactérias, que podem causar DTAs. E qual a importância dos endosporos? Eles resistem a esses processamentos térmicos. Então, nós vamos estudar detalhadamente os esporos em outras aulas. Outra característica dos endosporos é que eles são também resistentes a agentes químicos que matam micro-organismos. Hoje em dia, todo mundo usa álcool gel. E para se prevenir da Covid-19, para eliminar, para matar o coronavírus 2. Então, quando você passa álcool gel na mão, qual é o seu objetivo? Matar micro-organismos presentes na superfície da sua pele. Com isso, o álcool gel, ele recebe a denominação de antisséptico. Então, a denominação do álcool gel é de um produto antisséptico. Eventualmente, você pode pegar esse mesmo álcool gel e passar numa superfície inanimada, passar numa bancada.
e aí ele recebe uma denominação diferente. Ele é chamado de desinfetante. Você está fazendo a desinfecção da bancada. Os desinfetantes, eles eram muito conhecidos no passado porque você utilizava no sanitário do banheiro. Então, todo mundo conhecia os desinfetantes domésticos, né? Só que os desinfetantes têm uma utilidade muito maior que essa. Eles são utilizados no ambiente hospitalar, eles são utilizados sempre que você precisa controlar a presença de micro-organismos em superfícies inanimadas. Os antissépticos e desinfetantes também são ineficazes sobre os endosporos. Eles não eliminam os endosporos. Muitas vezes, nós falamos que os endosporos não se coram, o que é um equívoco. Por quê? Na realidade, os endosporos eles não se coram nos métodos de coloração mais utilizados. Mas, como você pode ver nessa imagem aqui, existem métodos de coloração que são específicos para endosporos. Então, nessa imagem aqui, você está vendo o corpo bacteriano corado em vermelho e o endosporo corado em verde claro. Então, os endosporos podem ser corados, mas isso requer o uso de métodos de coloração específicos para endosporos. Nos métodos de coloração habituais, os endosporos não são corados, ou seja, eles são impermeáveis aos corantes. E aí você já deduziu o porquê dos antissépticos e desinfetantes não atuarem sobre os endosporos, porque os endosporos são impermeáveis a esses agentes antimicrobianos. Os endosporos vão ser melhor estudados na aula de citologia bacteriana. Por quê? Porque os endosporos eles podem conferir alterações na morfologia da célula que são extremamente importantes. Então, você observa esse endosporo aqui, ele não altera a forma de bastonete dessa bactéria. Já esse endosporo aqui altera tremendamente a forma de bastonete da bactéria. A bactéria está parecendo uma raquete de squash, né? Se olhando aqui nessa imagem, a microscopia eletrônica, você vê isso, você vê a alteração da forma bacteriana determinada pela presença do endosporo. Então, endosporos são muito importantes e você consegue detectar, muitas vezes, a presença deles quando você faz a microscopia das bactérias. Como eu citei anteriormente, existe um grupo de bactérias de muita importância em microbiologia médica. Elas não têm muita importância em microbiologia dos alimentos, mas você tem que lembrar que você será uma profissional da área de saúde, ou seja, doenças importam para a nutricionista. Então, você tem que conhecer essas doenças causadas pelas bactérias espiraladas. O que é uma bactéria espiralada? Como eu já conceituei, é uma bactéria extremamente longa, um bastonete extremamente longo, só que ela se diferencia porque ela apresenta essas espiras ao longo do corpo bacteriano. Então, as bactérias espiraladas têm um comprimento muito superior à dos bastonetes. Elas são muito compridas. E por que elas são tão compridas? Porque isso é exigido para elas terem essas espiras ao longo do corpo bacteriano. Se você observar aqui, você está vendo uma bactéria espiralada típica. Você está vendo nessa imagem aqui borrélias. As borrélias elas são importantes em microbiologia médica.
Da mesma forma, você está vendo aqui uma outra bactéria espiralada do grupo dos treponemas, que também tem uma grande importância médica. E, nessa imagem aqui, você está vendo as leptospiras. Borrelia e treponema são difíceis de serem diferenciados. Não tem diferenças muito evidentes, são bactérias espiraladas sem características adicionais que permitam o seu reconhecimento. Agora, as leptospiras são facilmente reconhecidas por causa dessa estrutura em forma de gancho que elas têm nas extremidades. Então, as leptospiras, você consegue reconhecer pela presença dessa estrutura em forma de gancho nas suas extremidades. Também são bactérias de grande importância médica. Então, se você reparar, eu já enfatizei 3 vezes que essas bactérias são importantes em microbiologia médica. Vamos ver alguns exemplos dessa importância. As borrélias, elas estão relacionadas, elas são o agente etiológico de uma doença muito conhecida, que é a doença de Lyme. A doença de Lyme, ela é muito comum na região serrana, é muito comum no interior, é muito comum onde você tem carrapatos. É uma doença que é transmitida pela picada do carrapato. É uma doença extremamente grave e comum onde você tem infestações desses carrapatos. Ou seja, eles acabam colonizando aí o ser humano, picando o ser humano, e ao picar o ser humano, eles transmitem uma borrélia que vai causar a doença de Lyme. É uma doença bastante conhecida. Se você procurar manchetes de jornais sobre a região serrana, você vai ver que, eventualmente, são descritos casos desta doença. Os treponemas, eles estão relacionados a uma doença que é a sífilis, que certamente você já ouviu falar, que é uma infecção sexualmente transmitida. Então, durante o ato sexual, o parceiro contaminado transmite para o outro parceiro o treponema. E esse treponema vai causar uma infecção. Inicialmente, essa infecção se localiza no órgão genital e, no caso do órgão genital masculino, ela forma essa lesão aqui extremamente característica. Então, a sífilis é um assunto extremamente extenso, é assunto para uma aula e é uma doença muito importante. É uma infecção sexualmente transmitida. Opa, passei mais um slide. Bom, a última doença causada por bactérias espiraladas é a leptospirose, que nós que moramos aqui no Rio de Janeiro conhecemos bem. Ou seja, na época das chuvas de verão, você tem frequentemente inundações das ruas. E as pessoas desavisadas, muito corajosas às vezes, elas entram nessa água. Muitas vezes não tem opção e tem que entrar nessa água. E qual é o grande problema? Muitas vezes, essa água está contaminada com urina de ratos. Então, ratos são coabitantes desse ambiente cosmopolita que a gente vive. E quando essas inundações se contaminam com a urina dos ratos, o que acontece? Nessa urina pode existir leptospiras que vão causar uma doença que é a leptospirose. A leptospirose é uma doença extremamente grave, é uma doença que tem uma taxa de mortalidade alta e que é extremamente comum após inundações. Então, em calamidades, é muito comum você ouvir falar em surtos
de leptospirose. E essa leptospira é importante porque ela é considerada a única bactéria que consegue passar pela pele íntegra. Então, as bactérias não conseguem vencer a proteção dada pelo epitélio, que reveste a pele. E quando você entra nessas áreas inundadas, o que acontece? Você pode causar lesões microscópicas na pele e a leptospira invadir os seus tecidos profundos e causar leptospirose. Um fenômeno muito comum que acontece quando você fica muito tempo em contato com essa água é a chamada maceração hídrica. Você já viu isso? Se você tomar um banho prolongado, ficar muito tempo na água, a sua pele fica toda enrugada. Isso é a maceração hídrica. E isso facilita a presença da leptospira. Nesse caso aqui, numa área de inundação, você pode, por causa dessa maceração hídrica, ter a penetração de leptospiras e ter uma doença que é a leptospirose. Bom, em toda a aula serão disponibilizados materiais complementares, que são importantíssimos. E, dentre os materiais complementares disponibilizados na aula de hoje, está a nomenclatura pelo sistema binominal. Certamente você já viu isso em biologia, mas é muito importante que você reveja esse assunto, porque ele é extremamente utilizado em microbiologia. Também é utilizado em parasitologia, também é utilizado em outras áreas da biologia. Então, você não pode cometer erros no sistema binominal. Então, o sistema binominal é a base da taxonomia, da classificação das bactérias. Então, é muito importante que você saiba. Vou dar alguns exemplos aqui para você ver a importância desse tema. Quando você fala Streptococcus, não necessariamente você está falando dessa representação aqui, Streptococcus, escrito em latim. Streptococcus nada mais são, como nós já vimos, cocos agrupados em cadeia. Agora, Streptococcus em latim é uma referência explícita ao gênero Streptococcus. Então, você pode estar observando ao microscópio cocos agrupados em cadeia, chamá-los Streptococcus, mas não necessariamente essas bactérias pertencem taxonomicamente ao gênero Streptococcus. Uma outra denominação também muito importante é da espécie bacteriana. Então, você está vendo aqui o S de Streptococcus abreviado, tem que ter um ponto nessa abreviação, e você tem aqui o nome da espécie de Streptococcus, Streptococcus pyogenes. Então, isso aqui indica o quê? Indica uma das espécies pertencentes ao gênero Streptococcus. Outras denominações bastante comuns e que confundem muitas vezes os alunos é Streptococcus sp e Streptococcus spp, que na realidade indicam o quê? Streptococcus sp é quando você faz referência a uma única espécie e Streptococcus spp é quando você faz referência a várias espécies. Então, é importante que você estude o material complementar sobre a nomenclatura pelo sistema binominal, porque você tem que compreender o diferente significado de cada um desses termos. Você não deve errar nisso aí, porque isso aí é a base da taxonomia das bactérias. Vou dar um exemplo de quão importante é isso aí. Você está olhando aqui uma imagem obtida ao microscópio de luz de um coco agrupado em cadeia. Logicamente, você vai chamar esse coco agrupado em cadeia de Streptococcus. Realmente,
Essa bactéria aqui é o Streptococcus pyogenes, um Streptococcus da espécie Piógenes. Ele tem essa morfologia típica dos estreptococos? Sim, são cocos agrupados em cadeia. Agora, aqui do lado, você está vendo uma bactéria, que nós já fizemos referência a ela, que são os diplococos lanceolados. Esses diplococos lanceolados, por incrível que pareça, eles também pertencem ao gênero Streptococcus. Então, essa bactéria aqui, que nós chamamos de pneumococos, eles são da espécie Streptococcus pneumoniae. Então, você vê que essa denominação aqui, Streptococcus pneumoniae, a um aluno desavisado, poderia ele pensar que é uma referência a um coco agrupado em cadeia, e não o é. Então, é importante que você estude aí a nomenclatura do sistema binominal, porque ela é um pouco mais complexa do que parece, e a gente não tem tempo aqui de abordá-la totalmente. Então, estude o material complementar disponibilizado, é importante para você conseguir interpretar corretamente essas denominações aí que estão sendo apresentadas. Já fiz referência que você será um profissional da área de saúde. E isso aí é muito importante. Por quê? Porque você vai lidar com doenças, você vai se deparar com o nome de doenças. E você tem que se atentar em microbiologia em alguns detalhes muito importantes. Por exemplo, quando você fala cólera, eu sei que é uma doença específica. Você está fazendo referência à doença causada pelo Vibrio cólera. Então, é uma representação direta, é uma doença específica. Cólera só é causada pelo Vibrio cólera. Agora, quando você fala pneumonia, você está falando de um processo inflamatório do parênquima pulmonar. Você não está falando nada sobre a etiologia da doença. O que está causando aquela inflamação? Não sei. Agora, quando você fala pneumonia pneumocócica, você está acrescentando a etiologia da pneumonia. Você está falando que aquela inflamação do parênquima pulmonar, pneumonia, é causada pelos pneumococos, pelos Streptococcus pneumoniae. Então, você falou a doença e caracterizou a etiologia da doença. Então, pneumonia é uma coisa subjetiva. Pneumonia pneumocócica, você está especificando a etiologia da pneumonia. São termos completamente diferentes. Pneumonia genérico, pneumonia pneumocócica é específico. Um outro termo, uretrite. Uretrite indica inflamação da uretra, né? O sufixo -ite indica inflamação. Então, artrite, inflamação das articulações. Meningite, inflamação das meninges. São todos termos inespecíficos. Para você identificar a etiologia, você tem que complementar esse termo. Então, quando você fala uretrite gonocócica, que vulgarmente é chamada gonorreia, você está fazendo referência a uma uretrite causada pelo gonococo, aqueles diplococos riniformes que nós citamos lá no início da aula de hoje. Gonococo é o nome vulgar de uma espécie bacteriana, que é a Neisseria gonorrhoeae. Então, se você observar, existem doenças que são específicas, o nome já te diz etiologia, cólera, é causada pelo Vibrio cólera. Existem doenças cuja denominação é inespecífica, pneumonia, uretrite, ou seja,
Isso aí só indica um processo inflamatório naquele órgão, naquele tecido. Para você ser específico, você tem que falar pneumonia pneumocócica, você tem que falar uretrite gonocócica. Aí sim, você está caracterizando a etiologia daquele processo inflamatório. Bom, terminamos essa aula. É importante que você vá no mural do Google Sala de Aula e veja os materiais complementares disponibilizados. E é também muito importante que, caso você tenha dificuldade de memorização, que você faça os exercícios que estão disponibilizados no Google Formulários ou então estão disponibilizados pelas monitoras da disciplina no programa Socrative. Ou seja, se você quiser memorizar tudo que foi falado na aula de hoje, faça esses exercícios. São exercícios para você memorizar esses termos. Se você ficou com alguma dúvida, você vai ter a chance de tirar essa dúvida nas aulas de estudo sincrônico. Ou seja, serão marcadas, será divulgada lá no mural do Google Classroom, quando nós teremos estudos sincrônicos. Durante o estudo sincrônico, você pode tirar essas dúvidas. Logicamente, se você também quiser tirar essas dúvidas junto com os nossos monitores, basta você mandar e-mail, se comunicar com os nossos monitores, que eles estão aí com essa função, tirar as dúvidas dos alunos. Então, aí eu agradeço a atenção de vocês e espero que a aula tenha sido aí bastante esclarecedora desse assunto.